primeiro, obrigado pelo seu tempo. Deixa eu só apresentar você para o povo aqui. Primeiro falar assim, a gente que está há muito tempo fazendo isso, né, pela Excel aqui, 7 anos agora vai completar. Não completou, né? Não, agora em agosto vai completar 7 anos. A gente sempre vê muita dificuldade assim, não é dificuldade, mas muito esforço, né? Emocional, mental e tal. A galera tem que se refazer aqui de novo, a galera tem que, né, deixar alguns hábitos e costumes no Brasil e aqui são outros. Então, foi bem apropriado aí a gente pensar nesse tema aí. E o André é psicólogo, especialista em comportamento, muitos anos de mercado, ele já tem a própria clientela dele, também prestou serviço nessa área para outras empresas, enfim. Vou passar a palavra para ele aqui, que é para isso vocês conectaram aqui, para ouvir ele e não me ouvir. E vai lá, André, se apresenta aí, fala o que você precisa falar para o povo aqui para fazer a vida dessa galera mais fácil na vida do Canadá. Aqui. Obrigado, Ronaldo. Em primeiro lugar, boa noite para quem está aqui no Brasil, no Canadá e em outros países. E quero agradecer primeiro a você, Ronaldo, ao convite, tá, pela oportunidade de falar um pouquinho da parte da psicologia. E, então, meu nome é André, né, como o Ronaldo apresentou, eu sou psicólogo há alguns anos, tenho especialização em neuropsicologia, formação em fatores humanos e psicologia da aviação. Atuei mais de 10 anos numa companhia aérea, na parte de fatores humanos, e também há alguns anos já faço atendimentos clínicos, seja presenciais, ou agora, por causa da pandemia, né, online, né. E aí o Ronaldo convidou um pouco para falar dessa parte emocional, quando a gente muda, né, de país, de cultura, etc. E eu trouxe alguns pontos que eu acho importantes serem abordados, né. Então, eu gostaria de começar por um ponto muito importante. Podemos começar, Ronaldo? Podemos, vamos lá. O pessoal já está na sala, o pessoal que conectar mais tarde vai conectando aí, vai pegando da frente. Pode mandar bala. Beleza. Então, um ponto importante que vamos iniciar como linha de partida para o nosso raciocínio. Nós somos seres o quê? Biopsicossociais. O que é isso? Nós somos um ser complexo, tá? Então, por sermos nós somos seres biológico, social e biológicos, e eu costumo falar, né, eu brinco, nós somos seres neurobiopsicossociais, porque está tudo interagindo. O ambiente externo influencia os nossos comportamentos influenciam o ambiente externo. E o que quero dizer com isso? A nossa personalidade, ela começa a ser criada, ela tem de 17 a 18 anos, ela se forma. Só que os 10 primeiros anos da nossa vida é extremamente importante. Desses 10, os 5 primeiros, e desses 5, os 3 primeiros anos, tá? De uma média geral. Por quê? É nesse momento que nós vamos começar a interagir com o nosso ambiente, a nossa primeira sociedade, qual é? A nossa família, o lar que nós nascemos. Então, ali nós vamos aprender a língua, o idioma natal, as culturas, e ao desenvolvimento, ao longo desses anos, vai se desenvolvendo o quê? Vai se desenvolvendo as crenças e os valores, que estão juntos com o quê? Com a nossa sociedade, com a cultura desse país, tá? Um exemplo muito simples. Às vezes, uma piada que é feita em inglês pelos americanos, por exemplo, para a gente não tem muita graça. Às vezes, uma piada para a nossa cultura brasileira, os americanos eles vão se olhar e vão falar, porque não tem graça. Por quê? A piada, por exemplo, ela está baseada numa cultura. Então, a nossa vida, o nosso desenvolvimento, a nossa personalidade, ela vai ser desenvolvida e influenciada muito pela nossa cultura, pelos valores culturais, pelos valores da nossa família. Então, o que é de extrema importância? A gente entender que vocês vão perceber que eu vou voltar para um ponto da infância e vou voltar para o momento atual, que é como a pessoa quer mudar de país. Então, o primeiro ponto que a pessoa tem que compreender é que ela vai se deparar com uma cultura completamente diferente que a dela, em todos os sentidos, biopsicossocial, tá? E se você vai para um país de língua espanhola, latino-americano, talvez é um pouco parecido com a nossa, como nós brasileiros. Mas mesmo assim eles vão ter o estilo de vida, a cultura deles em particular. Agora, quando você vai para um outro país,
de língua inglesa, como Canadá, Estados Unidos, países como Alemanha, países árabes, é muito diferente. Porque às vezes os costumes vão entrar em choques. Então, isso tudo também tem que ser colocado numa balança, tá? Então, quando você se desenvolve e se torna um adulto, a sua personalidade, falando muito por cima de um modo mais senso comum para que todos entendam, ela foi construída baseado nessa cultura, tá? Biopsicossocial. E quando você, né, a pessoa ela resolve, ela decide, quero fazer uma imigração, quero ir para um outro país por motivo X, Y, Z. Os pontos que eu acho muito importante que as pessoas devem pensar, né? Quais são os reais objetivos que essas pessoas querem mudar de país? Eles têm que estar muito bem desenhados, definidos, tá? E o porquê desses objetivos. E a pessoa tem ciência, e se é um casal, ou se é sozinho, ou se é a família toda, conversar muito sobre isso, porque vai ter o quê? Um novo começo. É um recomeço. Sem saber, você está justamente falando o que a gente vivencia, né? Até uma nossa equipe de vendas, eu que trabalho mais com a parte de planejamento, a gente vê isso. Se a pessoa não tem objetivo, né, ela vai ali aonde o vento sopra, normalmente as pessoas sofrem muito mais aqui. Quando as pessoas falam assim, não, eu vim, um exemplo, né? Vim pelos meus filhos. Encara emprego melhor, encara clima melhor, encara uma série de coisas, porque eles sabem o que eles querem, né? O objetivo final deles está mais bem definido. Isso é bem legal você tocar nesse assunto aí. É traçar o objetivo. Então, por que eu vou? O que eu quero conquistar? O que eu quero mudar? Se é sozinho, fazer uma introspecção. Se é um casal, se é uma família completa, sentar e conversar e ouvir todos os lados. Marido ouve esposa, esposa ouve marido, os filhos e assim por diante. Traçar os objetivos. Queremos mudar de país por X, Y, Z motivos. Segundo, estudar, pesquisar sobre esse país. Quais são como que é a cultura, como é o estilo de vida, como é o dia a dia, como é o estilo de passeio, como ele entra no momento que, quero relaxar, o que eles costumam fazer. É muito importante, nesse momento de pesquisa, a pessoa ela vai ver o que ela tem afinidade, o que ela gosta, o que ela não gosta. Isso eu gostaria de fazer. Se a pessoa tem uma fé específica, pesquise sobre essa fé. Vá atrás se essa fé existe, como ela é colocada em prática nessa cultura nova que você quer imergir, que você quer viver, né? E colocar na balança junto com a família, se for o caso, os ganhos e as possíveis perdas. O que eu vou ganhar mudando de cultura? O que eu posso perder mudando de país? Porque às vezes, né, como eu estava conversando um pouquinho essa semana com o Ronaldo, ele deu um exemplo muito bacana e eu acho legal trazer para cá. Às vezes a pessoa ela tá aqui, ela tem um cargo de gerência, um cargo de diretoria, e lá ela vai para outro país, ela não vai talvez começar com o mesmo nível de cargo numa empresa. Ela pode começar como auxiliar, como assistente, enfim, com outros tipos de trabalho que não é menos, né? É um trabalho, mas que ela vai ter que, como eu falei, recomeçar ou começar tudo de novo, num outro país, né? E eu acho que esses pontos são muito importantes. E determinar, tá alinhado, e trabalhar o lado emocional, psicológico, que a partir de agora é o hoje para frente. Porque se a família, a pessoa determinou, decidiu, não, eu quero, observou e analisou os riscos, né, ganhos e perdas, e ela determina, então vamos. E ter também em mente, e se não der certo? André, está sendo pessimista. Não, temos que ter o pé no chão e observar todos os pontos. Para quê? O que significa, abrindo um parênteses, o que é a desilusão? É uma expectativa alta gerada sobre um objeto de desejo. Então, eu gero uma expectativa muito alta, eu entro, talvez, numa linha de ilusões, e quando aquilo não acontece, o que a gente chama na psicologia, esse objeto de desejo ele é retirado, eu entro numa desilusão profunda.
E se a pessoa não tem uma estrutura psicológica, ela pode cair numa depressão, ela pode cair numa angústia, aí ela vai não ter, às vezes, forças para retornar para o país e recomeçar aqui também, não do zero, porque ela já veio daqui, ela tem uma estrutura no Brasil, por exemplo, mas vai ter que recomeçar de uma certa forma. Tá? É a mesma coisa uma pessoa que decide mudar de emprego ou de uma atividade, vai de um oposto. Mesmo no país dela, ela vai ter prós e contras e pode conseguir de um curto prazo ou médio ou longo prazo. Tá? Mas se é um desejo, é um sonho, não desista. Então, eu acho muito importante observar isso, do hoje para frente. Nesse ponto aí que você comentou de desilusão, é bem legal também, porque a gente não vê desilusão. Até hoje eu falei com um casal, e casal novo, cheio de energia, começando a estudar, né, a vida aqui, mas bem estudado e tal. E falei assim, vocês não vão se desiludir com o Canadá. Muito difícil você não gostar de alguma coisa. Se acostumar com o que é bom é fácil, né? A gente meio que... Mas é onde que dá problema. Vou fazer um mestrado. Você vai se desiludir, né? Eu não devia falar isso, que eu represento os colleges, mas todo mundo já me conhece, sou bem transparente no meu tratar. Então, você vai estudar um mestrado aqui com, sei lá, um chinês que já tem 2, 3 mestrados, às vezes, entendeu? E você está fazendo o primeiro. Só que ele não sabe trabalhar, você tem anos de experiência. Então, você vai criar uma expectativa gigante, uma universidade canadense, ou aquele ambiente educacional, e às vezes a desilusão acontece aqui. Eu escuto muito assim, a faculdade que eu fiz, por exemplo, a FGV, não estou fazendo propaganda da FGV não, mas sei lá, tem bastante aluno de lá, a FGV é muito melhor do que a faculdade que eu fiz aqui. E a gente entende isso, né? Porque o estilo é diferente, a maneira de tratar é diferente. Mas são esses detalhes onde as pessoas se desiludem bastante e às vezes elas não sabem lidar com isso, né? Elas têm que realmente fazer isso, essa análise que você está falando aí, isso aí é bem bacana, né? Fazer um processo que a gente chama de autoanálise junto com o autoconhecimento, né? É claro, como você falou, com o Canadá, a pessoa não vai se decepcionar, porque aquilo é só, né, comparar a nossa cultura, exemplo, a segurança. Aí, o Canadá é muito melhor. O estudo, no Canadá é muito melhor. Então, nesse sentido, é muito difícil. Nós, seres humanos, que procuramos sempre amadurecer, evoluir e conquistar, que é nato de nós, seres humanos, vai se sentir muito melhor. Eu posso sair na rua às 3 horas da manhã e esquecer meu celular num lugar e vou voltar, ele vai estar ali. Você não precisa ficar preocupado com a segurança de ser assaltado. Então, isso é fácil. Quando eu falo esses conflitos, é algo interno, né? A expectativa gerada sobre. E um ponto que eu acho muito importante, que quando você está na zona de conforto, que é o nosso país, a nossa casa, a nossa família, com as pessoas, nosso dia a dia, mesmo no meio de uma pandemia como nós estamos vivendo, a gente se sente seguro dentro das nossas casas. Por mais que a notícia 24 horas negativa, etc, etc. Quando a gente muda de país, quando nós mudamos de cultura, às vezes, alguns, eu chamo de nós, né? De alguns nós emocionais que estão lá guardadinhos, alguma situação que não esteja tão resolvida, elas podem, neste país, o Canadá, por exemplo, se potencializar. Então, vamos supor, às vezes uma situação que não está muito resolvida entre o casal, ela pode se potencializar. Onde nós estamos vendo isso hoje? A quarentena. Hoje, a família está muito mais tempo todo junta. E você vê, infelizmente, casais se divorciando, brigas dentro da família, e etc. Então, isso pode acontecer, a mesma coisa quando você muda de país, muda de cultura, porque você vai ficar mais junto ali com a família. Um vai ser o suporte do outro, um vai ser o porto seguro do outro. E nesse momento você tem algumas questões emocionais, seja da própria pessoa com a história de vida dela que não foi elaborada ao longo dos anos, ou alguma situação não tão resolvida com o casal, pode aflorar. Ou se a pessoa já tem uma tendência, uma predisposição à ansiedade, essa ansiedade pode potencializar, ou a depressão, essa depressão pode aparecer. Por quê? Tudo, quando você está num ambiente novo, né, está recomeçando, aprendendo tudo e adaptando esse ser biopsicossocial numa nova realidade biopsicossocial. O biológico é o mesmo, não vai mudar. O cognitivo é o mesmo em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, em qualquer corpo de ser humano. Porém,
Lembra que eu disse lá no começo, o ambiente influencia o ser biopsicossocial. E ser biopsicossocial ele influencia esse ambiente. Então, essas questões, vamos dizer, mal resolvidas, elas podem o quê? Aflorar, e às vezes uma situação tão pequenininha aqui no Brasil, que seria um gatilho simples, não aconteceria nada, mas às vezes a mesma situação, ou a mesma conversa, o mesmo cenário, em um outro país, numa cultura que se está se adaptando, né? A ciência diz que uma adaptação de uma cultura diferente, ela vai em torno de 6 meses a um ano. Então, essa mesma situação num outro país, ele pode ser um gatilho muito grande para evocar uma situação mal resolvida, seja emocional, seja de um casal, seja relacionamento entre pais e filhos, e tudo isso pode potencializar. Então, esse é um ponto também que eu acho interessante, as pessoas terem ciência e consciência desses pontos, né? Claro, nunca vai estar 100% ciente, resolvido. Nós, seres humanos, vivemos em constante evolução e sempre aprendendo, acertando, errando, acertando, mas é importante esses pontos serem observados. A gente vê, eu estava falando até com a Thelma essa semana, acho, essa semana ou na outra, às vezes acontece muito em high school isso daí, que os pais querem mandar os filhos para estudarem aqui em high school. Só que eles mandam os filhos, quando os filhos chegam aqui, eles falam assim, não, é que ele tava me dando um trabalho danado aqui, e aí eu mandei ele pro Canadá para ver se o Canadá melhora ele. Na verdade, ao contrário, né? Acentua, né? Isso daí. Eu tive um casal há muitos anos atrás, um dos primeiros anos da Excel, queriam vir para cá porque eles não estavam bem e queriam vir para cá para ver se resolvia. Eu falei, a minha experiência é que aqui fica mais a flor da pele as coisas, não é que o Canadá vá resolver ou deixar de resolver, mas vocês vão ter mais dificuldade, fica mais enaltecidas as dificuldades, né? E é isso que você falou, de repente o trigger aí é o local diferente, né? Que a pessoa tá. Então realmente é preciso ter isso bem resolvido aí. Não sei se está na sua agenda aí, mas tem algumas coisas que você pode deixar para a gente aí de como superar isso, como tentar resolver isso aí. Então, bora para frente aí, que eu sou que nem o Jô Soares, eu fico interrompendo o entrevistado. Não, fica tranquilo, é um bate-papo gostoso. O que eu acho importante, né? A pessoa já mudou, está lá no país, está no Canadá, está fazendo imigração, estudo, trabalho, etc., está se adaptando a essa nova verdade de vida. Eu acho importante alguns pontos, né? Colocar aqui, são vários, mas um deles é o apoio familiar. Tanto o apoio familiar da família que está no Canadá, e a família que ficou aqui no Brasil ou no país de origem. Ter esse apoio, ter essa comunicação constante. Hoje nós temos, graças a Deus, a tecnologia, então fazer lives, marcar lives com várias pessoas ao mesmo tempo, juntos, conversar, descontrair. Não romper esse vínculo afetivo 100%. Tentar manter. Claro, às vezes não dá, fuso horário diferente, depende se o fuso horário é muito longo, cada um tem sua rotina e vai desenvolvendo. Mas tentar manter pelo menos isso uma vez por semana, tá? Estabelecer novos vínculos no país. Então, vamos supor, estou no Canadá, vamos tentar se sociabilizar, vamos fazer novas amizades. Estou fazendo um mestrado, uma faculdade, enfim. Tentar estabelecer novos vínculos. Troca o WhatsApp, marca um café, estabelecer vínculos com pessoas que têm algumas afinidades ou afinidades iguais. Para quê? Você já começa a se sentir. Não importa se é nativo, né, se é canadense ou não, mas estão ali no mesmo país com você. Desenvolver isso. Praticar esportes. Não consigo. Pelo menos não sai para caminhar. Quando você caminha, vai relaxando a sua cabeça, o exercício, ele secreta no nosso corpo hormônios que vão te relaxar, hormônios que vão te deixar mais alegre, tá? Se tem prática, pratique uma meditação, senta ali, olha a natureza, olha o pôr do sol, olha o nascer do sol, isso é muito importante. Entender, eu acho um ponto muito importante, a pessoa, ela compreender o que ela quer para ela. Então, toda vez que ela começar a ter crises, exemplo de ansiedade, ela colocar como foco, por que eu estou aqui?
se focar nisso. Ah, eu estou aqui, decidi lá atrás, X, Y, Z. Se focar nisso, tá? E perceber que quanto mais ela se focar, ela equilibrar, não podemos ser nem por cento emoção e nem por cento razão. Ela equilibrar o emocional com a razão. Isso é muito importante, tá? E ela perceber quais são os gatilhos que começa, exemplo, ter uma ansiedade, ou uma discussão, ou ficar um desconforto, ou ficar amargurado. O que que faz isso? Então, ela, dia a dia, for se autoconhecendo, perceber esses gatilhos que a gente chama e trabalhar com ela. Ah, comecei a ter um pouco de ansiedade porque estou me dando uma saudade, faz 1 ou 2 anos que eu não volto para o Brasil, ou 5 anos que eu não consigo voltar, isso está me deixando amargurado. Então, tentamos fazer umas lives, ou a médio ou a curto, a longo prazo. Ah, quando eu consigo me programar para ver a minha família, exemplo. Ah, daqui 3 anos. Então, mesmo que seja longe, 3, 5 anos, você já tem uma data. Então, você vai colocar para sua mente assim, ó, daqui 3 anos eu vou estar no meu país, passeando para ver minha família. Então, isso já vai abaixar um pouco a ansiedade. Deixa eu ver outro ponto aqui. Que eu coloquei aqui bem importante. Um ponto que eu acho importante, além de fazer os objetivos, né, que a pessoa foi, ela estudar, mesmo já estando no país, ela estudar cada vez mais sobre a cultura do país. Aprofundar, porque vai ser uma forma dela relaxar, ela está imersa em toda essa cultura, e quanto mais ela estudar, mais ela vai entender os comportamentos, vamos colocar assim, as piadas que as pessoas podem ter, ela vai conseguir se entrosar, porque é muito mais fácil, né, nós entender o país que nós estamos do que o nativo entender a gente, porque nós estamos no país deles, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar a esse país. Deixa eu te... Desculpa, eu sou que nem o Jô Soares. Você vai falando, eu vou lembrando, como eu não tenho escrito, você tem, você me corta tranquilo, pesquisar. Mas é que você fala umas coisas que, assim, a gente nem conversou horas. Eu sei que o André gostaria que eu tivesse elaborado mais a apresentação para ele, que ele é mais organizado que eu, mas está falando coisas bem, bem pontuais e específicas aqui, é por isso que você é tão bom profissional. Mas olha uma coisa que um aluno recentemente me falou, e eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, mas é exatamente o que você está falando. Ele falou, aqui tem muito late show, né, que nem no Brasil agora está tendo muito Jô Soares e similares, e Danilo Gentili, esses outros que fazem um programa à noite de entrevista. Aqui só tem isso, né? Então você tem trocentos, você tem negros famosíssimos aqui que fazem esses late show. E o rapaz está aqui há uns 2, 3 anos e falou assim, sabe que agora eu tô gostando dos late shows, porque eu não consegui entender as piadas, não é simplesmente a piada, é uma alfinetada, um comentário que ele faz, é muito sutil, né? E eles entendem, aqui eles pegam rápido, porque eles nascidos e criados aqui, né? Faz parte do dia a dia. Ele está falando de um show que passou há 15, 20 anos atrás, a gente que é imigrante não vai saber, não tem essa bagagem toda. Mas com o tempo, assistindo, você vai pegando, você vai gostando. Isso é um termômetro muito bom de que a pessoa está inserida aqui na sociedade, que ela está começando a captar no ar a mesma coisa que eles e tal, apesar do tempo mais curto. É bem, bem, bem legal isso aí que você comentou. Gostei bastante. E com o tempo, quanto mais a pessoa entrar nessa imersão cultural, imersão social, ela vai perceber que com o tempo ela vai começar a sonhar no idioma. Esse é o dia que todo mundo manda mensagem pra gente aqui, eu sonhei inglês e tal. É incrível, porque assim, no nosso cérebro, o idioma, vamos colocar uma forma bem comum, o idioma natal, ele faz um caminho, neurocognitivamente. Então, lá, você vai desenvolvendo. Então, o que a gente faz? A gente, primeiro, o bebê, ele escuta, o tempo todo, desde quando nasce. Aí depois ele começa o que a gente chama de balbuciar. Aí vai fazendo uma palavrinha, papá, mamã, e vai falando. Depois, ele vai conseguindo aprendendo a falar, os pais vão corrigindo e vai falando. Qual é o último? É escrever. E aí, definiu isso. A linguagem desenvolvida na parte do cérebro que a gente chama pela linguagem. Quando é um outro idioma, ele faz um outro percurso, vamos dizer dessa forma. Não é o mesmo percurso do idioma natal. Tanto que o sotaque, né, perfeito de um idioma,
a pessoa ela só adquire, no mínimo, depois de 10 anos, imerso totalmente no idioma. Porque se a pessoa nasce esse sotaque, que você percebe mesmo que é um americano, é um canadense, é um árabe, ele desenvolveu, porque é o idioma natal, e ele pegou nesses 5 primeiros anos, que é mais importante, que eu disse lá no começo, que os 3 primeiros anos de vida, ele está tendo cognições neurais muito grandes, é como se fosse um músculo, está desenvolvendo todas as partes do cérebro, e isso inclui a linguagem. Tá? A linguagem não é só verbal, a linguagem tem vários outros pontos. Então, quando a pessoa ela começa a sonhar em inglês, é sinal que já está dentro do cérebro, já está ficando conciso, já está ficando concreto esse idioma, porque já está pegando toda a parte, novamente a palavrinha mágica, bio, aí eu chamo de neurobiopsicossocial dessa pessoa, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, a pessoa ter outro ponto, paciência. Ter paciência que ela vai construir dia a dia, degrau por degrau, ela vai ter vitórias, vai ter perdas, vai conquistar, não vai conseguir. Às vezes conquista e não é da forma que ela queria, às vezes arruma um emprego, não é o que ela queria naquele momento, ou ganhar o que ela queria, mas é um começo, e ela vai construindo. Eu costumo falar muito para os meus pacientes, né? Por mais que demore, crie um alicerce muito bem feito. A construção sobre esse alicerce não é qualquer coisa que vai derrubar ou trincar a parede, porque ele foi construído. Então, quando uma pessoa ela resolve mudar radicalmente de vida, sendo um imigrante, ela tem que ter consciência de tudo isso. Ela tem que ter, não como pessimismo, mas assim, consciência, o equilíbrio da razão com a emoção. Eu vou ter todos esses prós, e vou ter esses ganhos após os prós, e eu posso ter algumas pedras no caminho que, se eu for olhar para o lado pessimista, eu não consigo, sou derrotado. Se eu olhar para um lado otimista e positivo, não, essas pedras vão se tornar mais fortes para eu conseguir chegar nos objetivos que eu tratei, alinhei antes de sair do meu país para conquistar aqui hoje no Canadá. Está falando aqui, até vem uma lagriminha aqui quando eu lembro, porque eu falo isso várias vezes para alguns alunos. A gente chegou no Canadá faz 11 anos, vai fazer 11 anos em janeiro, eu nunca sei, eu sempre erro a data, acho que é 10 anos, vai fazer 11 em janeiro agora. Quando a Alessandra e eu chegamos, a gente chegou assim, duro, sem dinheiro, sem nada e sem inglês. A gente teve o benefício de chegar como residente, mas a gente não conhecia ninguém, não sabia nada, tipo, foi um negócio meio doido, assim, sabe? E não tinha tanto Facebook, WhatsApp, grupo, essas coisas todas, não tinha naquele tempo. Mas tinha blog e tinha que sair caçando os blogs. A gente googava naquele tempo, entendeu? Pesquisava as coisas. E aí era uma vida bem diferente, porque, tipo assim, já estava mais estabelecido no Brasil, como você falou, mas chegou aqui a gente, bom, vamos comprar só 2 canecas, nós vamos comprar 2 pratos, são 2 pessoas. Então, aí todo dia à tarde era engraçado, como a gente fazia naturalmente, né? Não sei, predisposição nossa talvez. Tava tudo muito difícil, muito difícil, financeiramente, socialmente e tal. Mas a gente saía para andar ali à tarde, a gente via aquele pôr do sol ali da English Bay, que era em Vancouver, a gente morava, a gente falava, a gente não tem o que reclamar. A gente não tem o que reclamar, porque a gente via tantas pessoas tentando chegar ao Canadá, dando uma vida para chegar no Canadá, que a gente já estava ali. Então, os nossos fracassos, as nossas perdas, por assim dizer, ainda dava para contar muito como ganho, né? Porque a gente estava se estabelecendo num país novo, conhecendo uma cultura nova, vivendo essa sociedade já tão bem estabelecida e segura e tal. E isso ajudou muito a gente, sabe? A gente não conseguia fazer o que nossos amigos que tinham condições já faziam. A gente falava assim, não, mas a gente já está muito melhor do que a gente imaginou, tá? A gente estava bem no começo e tal. Isso é o que dava força para a gente continuar nas próximas etapas, sabe? Era bem nessa linha aí mesmo de olhar as perdas como ganho, né? No caso, ser o racional, lógico, mas a gente via muito mais o copo cheio do que vazio. Essa que é a verdade. E as pessoas que dão certo aqui eu vejo também, sabe? Falo direto, vejo pessoas que chegam como residentes, têm condições financeiras,
mas batalham 2, 3 anos aqui e voltam porque não se adaptaram, não deram certo, enquanto chega a gente aqui com a mão na frente e outra atrás sem inglês e canadiou, que eu falo, já não se vê mais morando no Brasil, sabe? Porque as pessoas veem até as dificuldades, eles acabam vendo como ganho, como aprendizado e vai seguindo. Bem bacana. Sim. Uma coisa importante que eu acho legal pontuar é o que eu sempre falo, né? Nós podemos ser nós mesmos em qualquer lugar do mundo, né? É o que eu sempre falo, be yourself all the time. Sabe, seja você. Você não precisa perder a sua essência, o seu eu, o seu self, para você se adaptar a uma nova cultura. Não, você pode ser você e você vai compreender essa nova vida, compreender essa nova cultura e, claro, com um propósito de melhoria sempre, seja emocional, sentimental, e entender que crenças e valores adquiridos ao longo dessa formação da personalidade até 17, 18 anos, elas podem influenciar positivamente ou negativamente numa nova cultura. E entender e ser flexível para mudanças de crenças e valores. Porque isso nós podemos, ao longo da vida, mudar. Através de como? Da compreensão. Se eu compreendo, eu começo a me transformar e vou aceitando essa realidade, essa nova realidade. Para que as coisas fiquem cada vez mais leves, né? Não adianta a gente querer mudar de país, de cultura, e as coisas ficarem mais pesadas. Desafios iremos ter, sempre, seja no Brasil, no Canadá, seja no Israel, seja na China, onde que for. Vamos ter desafios. Na vida faz parte termos desafios. Mas o que muda é o quê? Como eu enxergo esses desafios, né? É o que eu cito um exemplo, né? Se eu estou em alto mar, né? E eu não sei para onde ir porque tá tudo, olha ao meu redor, só tem água. Não tem uma bússola para me direcionar para onde eu vou. Ou eu me desespero e fico nadando e vou para um lado que eu estou indo mais para alto mar e canso e morro afogado. Ou eu tento nadar para um outro lado, ou fico desesperado, posso ter, né, ter uma cãibra de tanto cansar e morro afogado. Ou eu vou fazer o quê? Confiar, boiar e deixar a vida levar. E o que eu puder fazer, eu vou conseguir. Né? É tudo como, eu sempre falo, como que eu vejo as coisas, tudo é ponto de vista, né? É trabalhar isso, e às vezes a gente tem uma crença, ou vem numa família, ou vem através de um histórico de vida que a gente aprende a ser pessimista, aprende a ser negativo, e às vezes essa crença, esse valor, esse comportamento aprendido que a gente chama, ele vai influenciar, como eu falei, esses pontos que aqui no Brasil, por exemplo, é muito sutil, se eles não foram resolvidos numa nova cultura, numa nova vida, numa nova realidade, ele pode se potencializar. Aí vem aquelas frases, né? Eu devia não ter vindo, tá vendo? Por que eu resolvi vir? Agora eu me arrependo. Não, ou olhar essas pedrinhas, não, construir degraus para subir, conquistar, respiro, apoio da família que está comigo, apoio da família que ficou, vamos conseguir, apoio de vocês, da Excel, que está junto com eles, vão apoiando e vamos conquistando, vamos construindo, e as coisas vão se ajeitando, né? Tudo é questão de costume, nós se adaptamos, né? Nós temos um cérebro, um corpo que se adapta, tanto para coisas positivas ou para coisas negativas. Então é questão de perseverança e resiliência, né? E se fez tudo isso e não consegue, estou tendo crise de ansiedade, de depressão, estou agitado, estou agressivo, etc., é importante procurar a ajuda de um profissional, que ele vai ajudar você a elaborar, a lidar com todos esses pontos. Legal. E esse outro ponto que você comentou aí, be yourself, é um conselho de mestre aí também, eu gostaria que o pessoal prestasse atenção nisso, porque uma das coisas que eu vejo o brasileiro batendo o cabelo, principalmente o brasileiro, as outras nacionalidades, é muito difícil. Você vê um árabe chegar aqui, ele é um árabe que mora no Canadá. Vai estar de burca na praia, vive, ele é árabe que mora no Canadá. Você vê um chinês, o chinês ele leva lá o macarrão dele na praia e come lá, mas é um chinês que mora no Canadá. O brasileiro, quando ele chega, ele quer ser canadense. Ele quer mudar, entendeu? E aí você falou, ele tá deixando toda essa bagagem cultural que ele tem e ele quer ser canadense. E aí entra uma frustração, porque o Canadá é muito legal,
e é muito seguro num aspecto de sociedade, mas também tem as suas falhas, né? Então, por exemplo, o canadense aqui não trabalha tão bem quanto a gente trabalha no Brasil. A gente é reconhecido ainda bem, os brasileiros, pela criatividade e tal, mas pelo trabalho, pelo hard work, pelo compromisso. A gente é muito bem visto aqui fora, em qualquer país que a gente vai, porque a gente trabalha muito bem. Então, se você quer ficar muito canadense, você vai começar a ter umas frustrações, porque eles valorizam coisas que a gente não valoriza. O canadense, ele mora numa casa velha, por mais que ele tenha 1 milhão na conta, a casa dele pode ser velha, caindo aos pedaços, ele não se importa, não é o jeito nosso. E a gente já não consegue, a gente pega uma casa mais ou menos, a gente já quer dar uma arrumada, mexer no piso. Então você se frustra muito se você quiser ser igual eles. Se tiver filho, pior, porque os filhos estão tendo uma evolução mais rápida, né, para a cultura canadense, e a gente balancear. Então esse be yourself é bom para eles ouvirem isso de um especialista, porque não faz mal você ser um brasileiro que mora no Canadá, né? Eu vejo o pessoal falando, não vou nem encontrar outro brasileiro na rua que eu aprender a ser canadense. Não pode ser assim, você tem que realmente ser você e pegar o que é bom e ir melhorando, né? E a sua geração que vem depois é que vai ficar mais similar à próxima geração, e assim por diante, entendeu? E aquilo lá sempre vai ser um estrangeiro. Exato, sempre vai ser um estrangeiro. Sempre vai ser um estrangeiro. Você pode falar. Isso não é ruim, né? A gente talvez no Brasil tem essa imagem, mas você ser estrangeiro no Canadá não é ruim, né? Não é um termo pejorativo, né? Isso é natural. Sim, não, quando eu disse que você sempre vai ser estrangeiro, tipo assim, você não vai ser um canadense, ponto. Você vai ser um estrangeiro, um brasileiro que vive há 20, 30, 40 anos, constitui família, empresa, história de vida no Canadá, mas você é naturalizado brasileiro, né? E aí, quando você, usando esse gancho que você falou, né, que eu falei do be yourself, quando a pessoa, ela tenta ser o que ela não é, o que é depressão? Se deprimir dentro de si. É como se eu fosse se afastando de mim. Eu não estou ouvindo quem eu sou. Eu não estou ouvindo o que eu sinto. Eu não estou ouvindo o que eu quero. E quando a gente começa a sentir cansaço, não é físico, cansaço mental, cansaço emocional, é que nós estamos carregando bagagens além da nossa capacidade. Então, às vezes a pessoa, ela, usando esse, né, que nós estamos falando agora, eu quero ser um canadense, quero ter o estilo do canadense, eu quero ter o sotaque do canadense, eu quero fazer práticas do canadense. A pessoa já se consultou se lá dentro dela, do céu, ela quer isso? Às vezes não. Então ela começa o quê? Afastar-se de si, e às vezes pode ter, se tem uma predisposição, seja genética, cognitiva, ou comportamental, ou ambiental, ela pode o quê? Desenvolver uma depressão por um ponto que não seria tão importante ela ser igual um canadense. Não, vou ser um brasileiro, vivendo, construindo, acertando e errando no Canadá e constituindo minha família para quem quer. É muito importante. Né? Isso é bem legal. Até porque o churrasco brasileiro sempre será melhor. Então é bom não perder churrasco é com brasileiro. Mas enfim, a gente tá no nosso horário aqui. Eu agradeço demais. Eu não sei se tem alguma coisa, mas eu acho que você pode também oferecer aí, acho que você tinha comentado, algum desconto para quem quiser e ter assistido isso daqui. A gente vai deixar gravado no nosso YouTube e embaixo vai ter os links para o seu Instagram, que é onde você tem os contatos lá, e aí todo mundo pode entrar em contato contigo direto, falar lá e dizer que viu por aqui, que você vai ter algum tipo de tratamento ou desconto para eles lá. E se o pessoal também entrar em contato conosco, a gente encaminha isso para ti. E eu agradeço o tempo, agradeço os inputs, realmente foram bem produtivos. Eu que moro aqui há tanto tempo, eu acho que são coisas bem válidas, e se as pessoas prestarem atenção aí nessas dicas, acho que vai facilitar um pouco essa transição aí. Agradeço o tempo, não sei se tem mais alguma coisa que precisa fechar, mas agradeço aí. Só quero encerrar com uma reflexão para quem está nos assistindo. Arrisque. Eu falo que o universo ama pessoas que arriscam. Arrisca. Tenha fé, arrisca. Equilíbrio racional com emocional e vai atrás dos seus objetivos. Seja com integridade e honestidade, vai que uma hora você consegue. Quem planta direito vai colher muito bem.
Então, para todo mundo refletir. E fico à disposição quem precisar. Eu agradeço o tempo, agradeço as pessoas que participaram. Quem não conseguiu conectar, porque a plataforma não vai receber o link também, vai ter tempo de ver depois. E a gente fica em contato. Obrigado mais uma vez aí, boa noite para todo mundo e obrigado, André. Imagina, obrigado a você. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Um abraço.